Nós somos pecadores e, por ser pecadores, o que eu sei fazer é pecar. Mas a questão é, você não está mais debaixo da autoridade do pecado. O que isso significa? As pessoas que elas estão debaixo da autoridade do pecado, as pessoas que estão como servas, escravas do pecado, elas fazem, elas pecam, elas não conseguem entender o que elas estão fazendo, para elas é algo completamente normal. É quase inconsciente, né? Não pesa a consciência delas, elas não sentem remorso, elas não sentem possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque elas são escravas do pecado. Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, se inscreva nesse canal e siga-nos. A graça e paz da sua vida. Seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um estudo, Os Frutos da Fé, parte 2. E eu convido você a estar conosco. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, acompanha no nossa link list aqui embaixo. Juntamente está ali o nosso zap, nosso link. E você recebe a nossa apostila gratuitamente. Gratuitamente enviamos para você para acompanhar. Eu peço que você pause o vídeo, pega a sua Bíblia, pega a sua versão favorita e acompanha conosco. Nós estamos aqui falando não de dogma de igreja, nem de placa de igreja, mas sim da palavra do Senhor. Então eu convido, vem conosco aprender mais e mais da palavra do Senhor. Hoje estamos aqui, os frutos da fé, parte 2. Então eu convido, vamos estar conosco aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Graças e paz. Graça e paz na sua vida, isso, agora sim. Os frutos da fé, parte 2. Lembrando que nós já falamos a respeito do Romanos capítulo 6, versículo 17 até o 22. Falamos a respeito da santificação, o que vem a ser, o sentido da palavra, por que isso depende do Espírito de Deus e nós somos santificados pela palavra de Deus, pelo seu Espírito. No último contexto que nós falamos, usamos também esse contexto de Romanos 6, falando a respeito de ser escravos do pecado, né? Ser dulis, e agora somos escravos de Deus para a justiça, né? Fomos feitos servos, é a mesma palavra de escravos e servos. Então nós temos essa dinâmica na nossa mente, de nós sermos pessoas trazidas do reino do pecado, libertos do poder, da condenação que o pecado traz, para poder viver uma vida agora voltada para o Espírito de Deus. E você que tem a apostila, você que entrou em contato conosco e foi dada a você a apostila em PDF no seu dispositivo móvel, no seu dispositivo de internet, eu quero que você abra comigo no ponto 3, onde diz assim: uma pessoa ou é escrava do pecado, ou ela é servo da justiça, né? Foi exatamente o que nós falamos aqui no último encontro, na última lição, em Romanos capítulo 6, acho que é o verso 19, vai falar a respeito disso. Então, você precisa ter essa disposição para entender, como nós falamos, o exemplo a escada rolante que desce. A pessoa parou, ela já está descendo. Não existe a possibilidade de você parar e você ficar estático, parado. Estático, exatamente. A palavra é mesmo essa, ficar parado naquele nível de que você não está subindo, mas também não está descendo. Automaticamente que você deixa de andar com o Espírito de Deus, automaticamente você deixa de andar com o Espírito de Deus, você já começa a fazer obras da carne. Isso aí é automático, porque, como diz aqui o texto, ou você é escravo do pecado, ou você é um servo da justiça. O texto que nós vamos utilizar agora é o Evangelho de João, capítulo 8, do 31 até o 36. Nós vamos estar usando aqui uma linguagem da NTLH, e você utiliza, então, a versão que você está mais acostumado. Pause o vídeo, leia e entenda o contexto para que a gente possa, a partir daí, fazer uma imersão mais favorável à interpretação do texto.
O versículo 31 diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Então, nós entendemos que, a partir do momento que você é liberto pelo Filho de Deus, a palavra entrou em você, você aceitou o Evangelho, né? Jesus, ele te acolhe como um Filho de Deus, você deixa de ser escravo do pecado. Mais uma vez, o contexto vai dizer, quer dizer então que eu não peco mais? Ou será que aquilo que eu faço já não é mais considerado pecado? Não é disso que se trata. Nós ainda somos seres humanos, nós somos pecadores, e por ser pecadores, o que eu sei fazer é pecar. Mas a questão é, você não está mais debaixo da autoridade do pecado. O que isso significa? As pessoas que elas estão debaixo da autoridade do pecado, as pessoas que estão como servas, escravas do pecado, elas fazem, elas pecam, elas não conseguem entender o que elas estão fazendo, para elas é algo completamente normal. É quase inconsciente, né? Não pesa a consciência delas, elas não sentem remorso, elas não sentem possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque elas são escravas do pecado. Elas não sabem diferenciar essa sensação de coisa boa ou coisa má. Então, qualquer um de nós que tem o Evangelho na vida, que procura andar de acordo com o Espírito de Deus, se você vai ali fora e faz qualquer coisa que está em desacordo com o Evangelho, a sua mente na hora vai pesar. Isso é o Espírito de Deus falando com você. Isso dá até um exemplo aqui. Se você for num local onde estão as pessoas que se drogam e falar para ela, falou assim, larga que você está escravo desse pecado, desse vício. Do vício, é. A pessoa fala assim, não, mas eu não estou escravo. Eu não sou escravo. É. Eu estou aqui porque eu quero. Eu largo a hora que eu quiser. Eu estou aqui, largo a hora que eu quiser. Eu estou aqui, eu sou livre. Ela não tem consciência. É aí que está. Ela não tem consciência. Ela chega ao ponto e fala assim, não, eu estou aqui nesse local porque eu quero. Eu estou aqui, eu fumo ou me drogo porque eu quero. Eu sou livre. Ela não tem consciência tão escravo que ela está do vício. Sim. Então acaba dando um exemplo da pessoa que talvez está inconsciente, se deixando se levar pela carne, levando para o pecado e nem tem consciência disso. Sim. E acha que está livre. Não, eu estou livre. E essa liberdade ela está presa. Não é essa liberdade. Na verdade, ela não está livre. Na verdade, ela não está livre. Porque ela acha que está livre, ela acha, não, eu sou livre, eu posso ir e vir, eu posso estar em qualquer lado, eu vou para a igreja, volto, faço tudo, mas talvez ela acha que está livre, mas realmente ela não está livre, porque a liberdade que Deus nos propõe não é a liberdade de ir e vir, não é a liberdade de estar, liberdade de falar, essa liberdade civil, né? Mas é uma liberdade de conduta, de vida fora do pecado. O pecado não tem mais domínio. Você tem que fazer aquilo. Não domina, porque o Espírito que está em nós, que habita em nós, nos traz a consciência, fala, não, está errado, fuja, sai dali. É. Ele dá essa consciência. É isso que o Espírito de Deus Paulo fala através da palavra dele. É esse espírito. Nós confundimos talvez a liberdade. Não, eu sou livre. Né? Essa liberdade pode ser muito que se diga, né? Na verdade, quando você pega esse texto para você dissecar, para você estudar mesmo, você vai entender que livre é quem consegue dizer não. Porque, vamos voltar aí na época da escravidão, né? A que a gente teve mais contato, escravidão africana. O que acontece? O escravo, quando ele era roubado, quando ele era vendido e ele pertencia a um senhor, né, a um patrão, o patrão fazia com ele o que quisesse.
Porque ele era simplesmente um item, ele era simplesmente uma mercadoria comprada. Então, se o patrão falasse com ele, você vai ficar aqui em volta desse engenho moendo cana até você morrer, ele não podia dizer não, ele vai fazer, né? Então, o escravo, ele não pode dizer não. Essa é a realidade. Quando você diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero, não, então você não é livre. Você é escravo do seu corpo, você é escravo dos seus desejos. Eu não consigo parar de assistir pornografia, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de comer, eu sou um glutão. Você é escravo desses tipos de coisas, sabe? E essa é a realidade. Porque escravo é aquele que não pode dizer não. Então, quando o pecado bate à sua porta, você que aceitou o evangelho, que o Espírito de Deus está em você, mesmo que você comece a realizar aquele ato, você vai se sentir acuado. Isso está errado, eu tenho que sair daqui. Isso não é para mim, é o Espírito de Deus falando com você. Então, essa é a lógica da coisa. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não, você não é livre. Se você fosse livre, você dizia não e não fazia. É igual aquela não é passagem, algo que a pessoa foi falar com uma pessoa que fumava e a pessoa falou assim, não, vocês que é cristão, crente, vocês estão presos no cristianismo, vocês não podem isso, não podem aquilo e tudo. E ele falou, mas você fuma. Esse eu fumo. Eu falei, então me dá um cigarro. Eu falei assim, mas você não pode pegar o cigarro, você é um cristão. Eu falei, não, eu posso. Eu sou livre, eu posso pegar o cigarro. Uhum. E colocou no bolso o cigarro. Ele falou assim, e aí colocou no bolso e falou, olha, eu vou colocar esse cigarro aqui no meu bolso, eu posso fumar ele daqui 1 ano. Ou daqui 15 dias, daqui 1 mês. Coloco aqui. Mas você não consegue. Quem que é o escravo? Sou eu ou você? Ele não consegue porque ele tem o vício do fumo. Ele não ia conseguir guardar o cigarro. Exatamente. Por muito tempo. Quem que é o escravo? E essa é a definição do pecador, porque a gente pensa assim, eu sou pecador porque eu cometi um pecado. Não. Você comete pecado porque você é um pecador, é diferente. Nós somos pecadores. Então não interessa aquilo que a gente faz, se for por uso fruto da minha inteligência, da minha maquinação, da minha mente, do meu corpo, é pecado. Porque tudo aquilo que a gente faz é pecado, a verdade é essa. Quando você consegue dar lugar ao Espírito de Deus e você vive a palavra de Deus, então você começa a produzir fruto do Espírito. Aqui nós estamos falando dos frutos da fé, ou seja, tudo aquilo que você faz baseado na fé gera fruto. Mas Gálatas capítulo 5, 22 até o 20 acho que 19. 16 até o 25, alguma coisa assim. Ele vai falar a respeito das obras da carne, daquilo que você faz com o seu corpo, com a sua inteligência, com a carne, e vai falar a respeito do contraste entre o fruto do Espírito, porque tudo aquilo de bom que você faz é o fruto do Espírito, né? O John Calvin falava isso. Tudo que você vê de bem em mim, de bom, é Jesus. Tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Isso é uma grande realidade. Quando Jesus fala essa parte, quando vocês obedecem os mandamentos, ele está falando aqui para judeus, tá? Não sei se você sabe, mas nessa época aqui, Jesus, carne, judeu, falando para judeus. Então ele está dizendo, quando vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão de fato os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade libertará vocês. Eles questionaram, mas nós vamos ser libertos de quê? Nós somos filhos e sementes de Abraão, a gente não é escravo de nada. Todos nós somos escravos de alguma coisa. Ou você é escravo do pecado, do corpo, do vício, ou você é escravo de Jesus, redimido pelo sangue, e agora você passa a atribuir atos de justiça. Então, quando nós deixamos de ser escravo, né, do pecado, e a gente passa a ser servo, é por isso que existe essa diferenciação da palavra. No grego, a palavra é a mesma, tá? Vai estar lá doulis, é a mesma coisa. Só que quando se trata de servo de Deus, quando se trata de servo no trabalho, parece às vezes alguma tradução ou alguma palavra em grego que é o diáconos. O diáconos é o que nós traduzimos, né, como um cargo, infelizmente foi traduzido como um cargo,
que é o diácono, que nada mais é do que um servo, é um garçom, é alguém que servia as mesas, né? Vai lá ler o início do capítulo do livro de Atos, que você vai entender do que eu estou falando. E quando nós somos servos de Deus e nós abandonamos a nossa natureza, nós tomamos então o objeto da nossa crucifixão, né? Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga, ou seja, você está abandonando o seu pecado, você está abandonando o seu desejo. Isso não quer dizer que você vai parar de pecar, só que a sua prática de pecado, ela diminui consideravelmente. Eu continuo com raiva, eu continuo zangado, eu continuo briguento, só que quando o Espírito de Deus habita em você, você começa a dar fruto. E qual é o fruto que controla essas coisas? É a paciência, é a bondade, é o amor, né? Benignidade, bondade, como é que é o outro nome? Longanimidade, né? A Bíblia do crente fala longanimidade, paz e mansidão. Por quê? Porque não está em nós, é o fruto do Espírito. E para você ter o fruto do Espírito, precisa ter o Espírito. Não é possível gerar o fruto do Espírito em você se você não tem o Espírito de Deus. Correto? Então, dito isso, falado dessa forma, vamos agora no ponto 3. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve aí embaixo que a gente vai ter o prazer de ler. E quem sabe a gente pode até responder, né, aqui no vídeo, ou a gente pode mandar uma resposta lá. Eu outro dia respondi um comentário de alguém e espero que você tenha sido orientado. O ponto 4 então, diz lá. Na apostila está dito assim: na graça temos liberdade porque não estamos mais sujeitos às condenações da lei de Moisés, mas à transformação pelo Espírito. O que isso quer dizer? Quando nós que eu digo assim, quando o povo de Israel estava debaixo da lei de Moisés, e hoje em dia muitas igrejas querem colocar você debaixo da lei de Moisés, é colocado sobre você a condenação, porque a lei exige o estrito cumprimento dela, ou se você não cumpre, existe a condenação. É como a lei do trânsito. Se você ultrapassar um radar que diz 60 e você está a 120, você vai ser multado. É a consequência do seu erro, do ato contrário à lei. E na lei de Deus, a lei de Moisés, nesse caso, ela dizia a mesma coisa. Porque a lei foi dada como um aio, como um sustentador do povo, até o momento da chegada do Messias, né? Então, Paulo ele escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. No versículo 17 fala assim: aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, do Espírito, né? Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Estamos falando aqui do Espírito de Deus, né? Preste bem atenção. Esse capítulo, ele é muito mal concebido e eu já vi muitas pessoas utilizarem o versículo, se eu não me engano é o versículo 6, ele estava até... É no 6. É o 6, né? Porque está escrito lá no versículo 6, dizendo: a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Se você pegar uma outra versão, quer ver? Eu vou colocar aqui. Comparar. Versículo 6 está aqui. Na parte de baixo. Nova Almeida atualizada. Já é uma versão mais moderna. Lá na parte B do versículo, depois do ponto, ela fala: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Outras versões da Almeida dizem a mesma coisa, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A Almeida 21 também vai dizer, porque... Cadê? Tá lá, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A maioria das versões da Almeida, seja ela revista corrigida fiel, Almeida revista atualizada, Almeida fiel e tal, e o BLT, a Bíblia BLT, que é a livre para todos, ela tem uma tradução melhor, uma coisa que mais se aproxima do original. O que está escrito na lei mata, mas o Espírito dá a vida.
O versículo escrito na nova tradução da língua de hoje diz: a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Você, em algum momento da sua vida, da sua carreira, né, de crente, sua vida, sua jornada, já deve ter ouvido alguém falar: cuidado com a teologia, cuidado com o que você anda estudando, esses pregadores aí que ensinam teologia, cuidado, porque o estudo demais é perigoso, a letra mata. Você tem que procurar o Espírito, você tem que procurar o Shibalabalai, você tem que procurar a ação. É isso que eles falam, interpretando de forma errada o que está escrito aqui. Muito errônea. Certo? Muito errônea. Porque aqui está dizendo que o que está escrito na lei de Moisés mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando você lê todo o capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que ele está falando do contraste entre Moisés, quando subiu ao Monte Sinai, né? A tradição judaica, ela diz que Moisés, ele passou do Sinai para o céu, ele subiu aos céus para receber de Deus a própria lei escrita, está escrito na tradição judaica, não é Bíblia. Então, para você ter uma ideia, a conotação espiritual que Moisés tinha quando ele subiu para receber a lei era uma coisa muito forte. Na Bíblia, literalmente, está escrito que Moisés subiu ao Sinai para receber a gente chama de Luchot Brit, que é aquelas pranchas de pedra, né? A gente traduz como tábua, mas tábua é de madeira. Aquelas pranchas de pedra. Aí, nesse capítulo, vai dizer que a cara de Moisés, a face dele, brilhava. Por quê? Porque ele estava frente a frente com a glória de Deus. Ele recebeu toda a lei escrita, né, os 10, a gente fala mandamentos, mas isso é muito errado. Os 10 enunciados, né, a série Tadibrot, as 10 frases, os 10 ditos, né, como é dito, a gente fala como os 10 mandamentos, mas está errado. E em consonância com esse ensinamento, cada vez que ele ia lá para cima, para o Sinai, toda a outra lei restante que veio depois, né, veio ser escrita nos livros dos pergaminhos e nos rolos da Torá, essa lei foi também recebida pelo Sinai. Você pode perceber lá, o livro de Êxodo, Levítico, Números, vai estar dizendo lá que assim diz o Senhor a Moisés. Então, tudo foi recebido no Sinai, certo? E aí o capítulo 3 vai dizer, Paulo, que quando Moisés descia, ele estava esplendoroso por causa do encontro com a glória de Deus. Resplandecia, né? Ele resplandecia, né? E eu acho bonito, tem um poema na tradição judaica que diz que o que aconteceu com Moisés, que fez ele brilhar, é porque ele ficava tanto tempo se alimentando da presença de Deus, que ele conseguia mortificar a carne dele e o brilho da alma saía. Ele conseguia fazer com que o corpo diminuísse e o espírito, a alma, se elevasse. Então, na verdade, era como se a pele dele tivesse translúcida. Mais uma vez, isso é tradição judaica que eu trago para vocês, às vezes, para vocês terem uma noção um pouco diferente de como é que eles interpretam o texto. Voltando aqui a Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Vai dizer que quando ele descia do monte, trazendo a lei, ele vinha e brilhava. Então, o que ele fazia? Colocava um véu na cara. A gente fala cara aqui em Portugal, tá? Colocava um véu na cara, no rosto dele, para proteger os olhos das pessoas que iam até ele para poder ter uma conferência, para poder ter uma reunião. Só que com o passar do tempo, quando ele ia ficando mais tempo cá embaixo, no sopé da montanha do Sinai, a carne voltava a ter força. Ele voltava, então, ao seu estado original e o brilho caía. É nesse momento que você lê aqui o versículo 17 e você entende a analogia de Paulo. Aqui, ou seja, onde ele está escrevendo aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. Por quê? Porque onde o Espírito do Senhor Deus está, aí está presente a liberdade. Portanto, nós com o rosto descoberto, a gente não precisa do véu. Descoberto, entendeu? Refletimos a glória que vem do Senhor. Por quê? Aí o fato não é de você colocar um véu e bloquear a vista do irmão. É que você, como você é a morada do Espírito de Cristo, você quer que esse Espírito brilhe cada vez mais para que você possa chamar a atenção da pessoa e assim você poder evangelizar a pessoa de boca fechada. Sendo luz? Sendo luz no mundo, entendeu? Luz do mundo, sal da terra, é a mesma coisa. E, ao contrário da lei de Moisés,
que no versículo 6 vai dizer que a lei, aquilo que está escrito na lei, a lei escrita mata e o Espírito traz vida, a continuação aqui no versículo 18 vai dizer assim: essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. Olha o que está escrito lá no livro do Êxodo. Vai dizendo que o brilho de Moisés diminuía conforme ele permanecia no sopé da montanha. Em nós, que somos a habitação do Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em você, né? Colossenses capítulo 3. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Então esse brilho, essa glória, essa presença de Cristo em você vai ficando cada vez mais brilhante. Aí, lá no final do versículo, do capítulo 3, ele vai dizer: vamos remover esse lenço, vamos remover o véu, vamos mostrar para as pessoas o Espírito que realmente habita em mim. Sabe? Tem um texto muito maravilhoso em John Stott. Eu estava lendo o comentário de John Stott a respeito eu acho que era o livro, não sei se era Gálatas ou se era um livro lá. E John Stott falava o seguinte, que uma das pessoas que estudava com ele fez lá um texto, né, e falou que se fosse possível o espírito de Shakespeare habitar nele, que ele seria capaz de escrever grandes obras. E o que seria possível de acontecer com você se o Espírito de Deus habitasse em você? E sabe o que é legal? O espírito de Shakespeare talvez não possa habitar em você, né? Talvez ou com certeza. Mas o Espírito de Cristo habita em você. Por que você não faz coisas grandiosas? É algo a se pensar. Porque nós colocamos véus na nossa cara, nós colocamos separações. Nos bloqueamos, né? Nós bloqueamos as pessoas, entende? Quando você estuda a história da igreja, você vê os movimentos reformistas, você vê a contra-reforma da igreja e você vê os bloqueios, aqueles que têm tendência a falar da graça de Deus e mostrar o evangelho simples, eles são tolhidos, eles são bloqueados. Por quê? Por que isso acontece? Quando começa a falar sobre justificação é incrível. É um bloqueio, irmãos. É um bloqueio de todo o nosso meio evangélico, né? Quando começamos a falar que somos justificados pela fé, né? Não são méritos nossos, que nós somos justificados por Deus, que é uma nova aliança, nós estamos agarrados a essa lei que foi boa, foi excelente, mas ela não foi, como que eu posso dizer? Não foi desenhada para o gentio. Exato. Paulo diz isso em Gálatas, se você quer viver pela lei, Jesus não veio para você, filho. Se ela fosse tão boa, excelente também, não precisava fazer a segunda aliança. Hebreus capítulo 9. Exato, com o sangue de Cristo. Quando nós começamos a falar, abrir os olhos da igreja, irmãos, não se misturar com a condenação. Diz aqui, a graça que temos, estamos não sujeitos à condenação. Se nós estamos na lei, estamos na condenação, porque a lei condena. Você tem que fazer algo para ter mérito. A lei, ela traz a condenação, mas a transformação vem pelo Espírito. Se o Espírito está em mim, né, se Deus habita em mim, a glória começa a resplandecer. Eu começo a ser luz, as pessoas começam a ver você diferente. Mas quando nós começamos a pregar isto, quando nós começamos a anunciar isto, irmãos, né? Eu não sei se o Gil viu aí um comentário no nosso. Tem pessoas também lá, os haters, né? Acho que foi aquele que eu respondi, não? Semana passada? Tem os Acho que foi. Eles vocês são santos. A santificação é uma elevação, é ser separado. É algo que o Espírito faz com a gente, não é nós que fazemos. Exato, então as pessoas começam a interpretar totalmente diferente, né? Da maneira que eles querem ver, não atentar à verdadeira palavra. E quando nós paramos nesse versículo que a lei mata, a escrita mata e o Espírito vivifica, aí uma contradição elevada. Vocês só querem saber de
de escrita, de palavra, e vocês estão faltando o Espírito. Falta o Espírito em vocês. Falta o Espírito em vocês. Mas não é isso que o texto diz. Foi bem dito aqui com muita propriedade. Está falando da lei de Moisés, a lei de Moisés que condena. E o Espírito de Deus que traz-nos vida. É isso, é a palavra. Se você realmente diz ali no João 31, eu afirmo que vocês, se o Filho libertar, no verso... É o 32. 35, se o Filho libertar, vocês serão de fato livres. É o 32. É o 32? Eu acho que é o 36 aqui. Aqui, ó. Não, este é o 32, é aquele que conhecerão a verdade. Ah, aqui embaixo, não, desculpa. Conhecerão a verdade e a liberta, né? O 32. Já baguncei minha cabeça. O 36. É. Se o Filho os liberta, vocês serão de fato livres. É a palavra. É simples. É a palavra que liberta. Não é difícil. Não é lei que vai condenar, mas é o Espírito que traz vida, vivifica a nossa vida e nós começamos a resplandecer. Como luzeiros do mundo. Como luzeiro do mundo. E o luzeiro do mundo não põe debaixo, mas fica em cima. Nós temos que falar dessa luz, dessa transformação, desse Espírito que muda, que altera, nesse mimimi aí das igrejas, falando que, não, vocês estão agarrados em muitas palavras, e se vocês só querem falar em palavras, isto mata, vocês vão morrer, precisa do Espírito. O Espírito habita em nós, é o Espírito que traz vida, traz luz, essa luz que resplandece. Pois é. Mas estamos aqui, irmãos, esse canal foi criado, né, com muito carinho e amor. Esse canal não foi criado por nós, foi algo de Deus, né? Vamos usar aqui palavra de crente. Foi Deus. É de Deus, irmãos. É de Deus. Deus falou, espalhe a minha palavra. Como os muitos reformados, né? Os reformistas, né? Começaram a falar da justificação. Eles foram, né? Abatidos, cortados, neutralizados. Mas quando ainda tiver cordas vocais, quando nós tivermos saúde, né? Quando nós tivermos saúde aqui, nós vamos estar aqui, juntamente falando da palavra do Senhor. Né? Exatamente. Quando esse canal estiver aberto, e quando tiver o ouvinte, como tem pessoas que estão juntamente conosco, abrindo os seus olhos, tirando o véu, entendendo a graça, o amor, a misericórdia, a bondade e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que muda e altera. Não é os frutos da carne. Não é obra da carne. Não é obra da carne. É serviço. Porque servir a Cristo é uma liberdade escrava de Cristo. Não é uma liberdade com libertinagem. Não tem nada a ver. Bem, vamos acabar por aqui, porque já deu hora. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, porque falar, né, as verdades de Deus é muito bom. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero que você tenha captado a mensagem do Evangelho e que Deus possa te usar de forma grandemente. Passe isso para frente. Se você aprendeu alguma coisa com a gente, passe adiante. Compartilha, curte e joga isso no Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, onde você quiser. Se você ainda não tem a apostila, manda uma mensagem para mim. No link list está embaixo, tem o contato do WhatsApp da casa. Tem também todos os contatos, né? Não sei se está lá, mas já tem um site que a gente está fazendo, www.casadeadoraçãomilk.com. Você pode acessar lá tanto esses estudos, os PDFs também vão estar disponíveis e você pode também fazer o acesso às pregações que nós fazemos no culto. Convido você, se você tiver interesse, se Deus permitir, amanhã vamos estar pregando novamente e eu quero colocar na sua cabeça um bichinho. Filipenses capítulo 1, versículo 27, que nós temos que, 27 e 28, nós temos que agir em conformidade com o Evangelho. Se você aceitou o Evangelho, se você faz parte da família de Deus, viva de acordo com o Evangelho. Te vejo na próxima, se Deus quiser. Amém. Que seja um arauto. Você seja um arauto. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Te vejo você no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.